Você já reclamou disso em voz alta às 6 da manhã, meio adormecido, com o rosto ainda no travesseiro, fazendo um som que basicamente era só. Por quê? O rangido, o gemido hidráulico, o bip de ré, toda a orquestra metálica bem do lado de fora da sua janela. E o seu primeiro pensamento, seu pensamento honesto e meio inconsciente, foi que alguém tomou uma decisão terrível em algum lugar. Por que isso está acontecendo agora? Por que não às 9 da manhã? Quem decidiu isso? Alguém realmente fiscaliza isso? E por que parece que o caminhão está especificamente pessoalmente irritado com a sua rua? Mas veja bem, tem uma coisa: o caminhão de lixo não está adiantado por causa de algum burocrata com rancor. Ele está adiantado por sua causa, especificamente por causa do que você faz entre 7 e 9 da manhã. E uma vez que você entenda o que realmente está acontecendo lá fora, nunca mais vai ouvir esse barulho da mesma forma. Um caminhão de lixo não é apenas um grande recipiente sobre rodas que aparece e vai embora. Ele é um relógio em movimento. Cada rota tem um número definido de casas, um limite de peso, um orçamento de combustível e um prazo rígido no final. Um único caminhão cobre algo entre 800 e 1.200 casas por turno. É como recolher o lixo de uma cidade pequena todos os dias. Mas esse número só funciona se as ruas estiverem livres. No momento em que o trânsito aparece, toda a matemática desmorona. Aqui está o que a maioria das pessoas supõe. Os caminhões vêm cedo porque é um trabalho sujo e as equipes só querem terminar logo. Isso parece razoável. Mas esse não é o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo é pura matemática do trânsito. Um caminhão de lixo para a cada 30 a 60 segundos, não a cada poucos minutos, a cada 30 a 60 segundos. Isso não é um pequeno incômodo para os carros que vêm atrás. No trânsito normal da manhã, um caminhão de lixo fazendo uma parada pode criar um congestionamento de 4 minutos atrás dele. Multiplique isso por toda a rota de um bairro, e o atraso não simplesmente se soma. Ele se multiplica. Uma rota que leva 4 horas começando às 6 da manhã passa a levar de 6 a 7 horas se você adiar o início para as 9 da manhã. Mesmas ruas, mesmas casas, mesmo caminhão. Mas agora o motorista fica sem tempo de turno antes de terminar a rota, e alguns bairros simplesmente não são atendidos naquele dia. Portanto, começar cedo não é uma política que alguém inventou para te irritar. É a única matemática que realmente funciona. Mas é aqui que a coisa fica louca. O trânsito é apenas metade do problema. Existe um prazo final em que a maioria das pessoas nunca pensa. Os aterros sanitários têm horário de funcionamento. A maioria fecha por volta das 4 ou 5 da tarde. Um caminhão totalmente carregado transporta entre 10 e 14 toneladas de resíduos. Isso equivale aproximadamente ao peso de 9 ou 10 carros de tamanho médio compactados em um único veículo. Essa carga precisa chegar ao aterro antes do portão fechar. Se perder o prazo, o caminhão tem que voltar no dia seguinte. Isso significa gastar combustível extra, pagar horas extras e atrasar a rota do dia seguinte antes mesmo de começar. Cada janela perdida cria uma reação em cadeia que custa dinheiro de verdade à cidade e deixa bairros reais sem atendimento. Então você tem 4 fatores se acumulando um em cima do outro: padrões de tráfego, limites de tonelagem, horários de funcionamento do aterro e leis trabalhistas que limitam quantas horas um motorista pode trabalhar em um turno. Se você remover qualquer um desses 4 fatores, começar às 6 da manhã se torna opcional. Mantendo todos os 4, 6 da manhã é basicamente a única resposta que a matemática permite. Agora, aqui está o contraste que a maioria das pessoas nunca percebe. O seu bairro é atendido por volta das 6 da manhã, mas o restaurante a 3 quilômetros de distância tem sua lixeira esvaziada por volta da meia-noite. Mesma cidade, mesmo sistema de resíduos, cronograma completamente invertido. A coleta de lixo comercial acontece à noite, entre 10 da noite e 4 da manhã na maioria das cidades, porque as zonas comerciais têm regras de ruído diferentes e porque docas de carga e becos só ficam acessíveis depois que os estabelecimentos fecham. A lógica é exatamente a mesma da coleta residencial. Evitar o trânsito, talvez chegar ao aterro a tempo, respeitar o limite de horas trabalhadas, mas o relógio funciona ao contrário. É essa parte que todo mundo deixa passar. Sua cidade opera 2 sistemas de resíduos completamente separados e invisíveis ao mesmo tempo. Um antes do amanhecer, outro depois da meia-noite, e eles quase nunca se cruzam. É como 2 navios passando à noite, exceto que um deles tem um cheiro significativamente pior. E aqui está a parte mais surpreendente. Esse cronograma não foi inventado por planejadores urbanos modernos com planilhas. Tudo começou com algo muito mais humano. Volte para as cidades de 1800, antes dos caminhões, antes das ruas pavimentadas.
Os coletores de lixo vinham nas horas antes do amanhecer, não por causa do trânsito ou dos portões do aterro. Essas coisas ainda não existiam. Eles vinham cedo porque os bairros ricos e de classe média não queriam vê-los. A coleta de lixo era considerada algo inferior e vergonhoso. A visão de carroças de lixo passando por uma rua respeitável era constrangedora para os moradores. Por isso, os coletores eram empurrados para horários em que ninguém estava olhando, antes do amanhecer, quando as ruas estavam vazias e as cortinas fechadas. Era pressão social, não logística. Mas então algo interessante aconteceu. A cidade de Nova York reformulou todo o seu sistema de saneamento em 1895 sob o comando de um homem chamado Coronel George Waring. Ele transformou a coleta de lixo em motivo de orgulho cívico. Os trabalhadores usavam uniformes brancos. As rotas foram mapeadas. Os horários foram formalizados. O cronograma envergonhado de coleta antes do amanhecer foi absorvido pelo sistema oficial, e a logística moderna acabou acompanhando as razões científicas para mantê-lo exatamente onde estava. Um hábito nascido da vergonha virou uma melhor prática respaldada por dados. Aliás, é assim que muitos sistemas urbanos realmente funcionam. Alguém fez algo pelo motivo errado e acabou dando certo. Agora, aqui é a parte em que você começa a perceber que esse sistema tem controlado sua vida silenciosamente de maneiras que você nunca notou. O motivo pelo qual sua reciclagem e o lixo comum são recolhidos em dias diferentes não é só uma questão de separação. São duas rotas de caminhão separadas, com dois prazos diferentes para os aterros que não podem coincidir. O motivo pelo qual a coleta de itens volumosos exige um agendamento é que um sofá ou um colchão pode ultrapassar o limite de peso do caminhão para toda aquela rota, então precisa de um horário exclusivo. O motivo pelo qual alguns bairros têm coleta às 6 da manhã e outros às 7 se resume à distância daquele bairro até o depósito. Começo mais cedo para as zonas distantes, mais tarde para as próximas. Aquele barulho alto do compactador que você odeia? É a pressão hidráulica esmagando 10 sacos de lixo até caberem no espaço de 2, para que o caminhão possa coletar o lixo de um bairro inteiro sem precisar descarregar no meio do caminho. Aqueles caçambas de construção que ficam semanas na sua rua usam um veículo totalmente diferente chamado caminhão roll-off, que opera com um sistema de agendamento separado sem nenhuma lógica de rota residencial. Hotéis têm o lixo recolhido por volta da meia-noite. Mesma divisão entre cedo e tarde, só que ajustada para o setor de hotelaria. Aquela coleta perdida depois de um feriado não afeta só o seu dia. Ela desloca todo o cronograma da rota em 24 horas, criando um efeito dominó que se estende por toda a semana. As equipes de coleta de lixo das pistas de aeroportos trabalham 24 horas por dia porque os horários dos voos não se importam com o horário de funcionamento dos aterros sanitários. E em algum lugar no Código Municipal da sua cidade, quase certamente existe uma seção na Lei de Controle de Ruídos que isenta especificamente os veículos de saneamento das regras de silêncio nas primeiras horas da manhã. Uma exceção legal que a maioria dos moradores nunca leu, mas da qual se beneficia toda semana. Um caminhão de lixo funcionando de forma ideal custa à cidade cerca de $500 por hora, somando mão de obra, combustível e custos de equipamento. Às 6 da manhã, com as ruas vazias, esse custo é previsível e administrável. Às 9 da manhã, no trânsito, o mesmo caminhão fazendo o mesmo trabalho custa mais caro, leva mais tempo e ainda pode não terminar. Você provavelmente está pensando, ok, tudo bem, mas será que eles não poderiam pelo menos tornar os caminhões mais silenciosos? Aqui está a surpresa. O barulho não é um acidente nem uma falha de projeto. O bip de ré é um equipamento de segurança exigido por lei. A lei federal nos Estados Unidos exige avisos sonoros de ré em veículos grandes. Mas o compactador hidráulico é barulhento porque está movendo uma força enorme através de um sistema mecânico. Isso é pura física. O ronco do motor a diesel é o som de 10 toneladas de veículo fazendo seu trabalho em baixa velocidade. Um caminhão de lixo silencioso seria, na verdade, mais perigoso. Menos aviso para pedestres, ciclistas e trabalhadores na rota. O barulho que você odeia é o som do sistema de segurança funcionando corretamente. Mas o sistema não é perfeito. Ele foi projetado para uma cidade feita para carros. Agora, com ruas que esvaziam de manhã cedo e aterros sanitários nos arredores da cidade. Bairros densos e cidades como Nova York, Tóquio e Londres tiveram que redesenhar as rotas várias vezes à medida que essas cidades mudaram. Caminhões de lixo elétricos estão começando a aparecer em algumas frotas. Eles são mais silenciosos, têm custos de combustível mais baixos e produzem menos poluição. Mas a lógica da rota não muda com o motor. Os aterros sanitários ainda fecham às 4 da tarde.
As leis de turno ainda limitam as horas dos motoristas. O trânsito ainda atinge o pico entre 7 e 9 da manhã. Algumas cidades testaram horários de início às 8 da manhã como um compromisso, mas os resultados foram variados. Rotas que costumavam terminar ao meio-dia passaram a se estender até a tarde e algumas casas ficaram sem atendimento. O início às 6 da manhã não é uma tradição que alguém esqueceu de atualizar. É a melhor resposta atual para um conjunto de restrições reais. Mude as restrições. Construa aterros sanitários que funcionem 24 horas, redesenhe o fluxo de trânsito urbano, repense as leis de turno e o horário também pode mudar. Eles começam cedo porque sua cidade está resolvendo um problema de 4 variáveis antes mesmo de você tomar café. O barulho não é um incômodo, é um prazo que você está ouvindo por dentro.